O presbítero amado ao Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos para que por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os teus irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, aos quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem fazeis encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para que nos tornemos cooperadores da verdade. Amém? Podeis assentar somente até aí? Você tem aqui a presença de 3 indivíduos nessa epístola. Você tem a presença de Gaio, você tem a presença de Diófetres e você tem a presença de Demétrio. Obviamente, o apóstolo São João, ele procura tomar pé das demandas ministeriais, provavelmente da grande igreja de Éfeso, aonde os seus trabalhos ministeriais se estendiam não só pela Ásia Menor, mas também a Ásia Meridional, porque a própria tradição considera o fato de que o apóstolo Paulo teria apregoado o evangelho em Éfeso, e em torno de 4 milhões de asiáticos ouviram falar do nome de Jesus por intermédio do ministério apostólico de Paulo. Isso pode ser facilmente percebido quando você abre a Bíblia Sagrada para ver o auto da terceira expedição missionária na cidade de Éfeso, a partir do capítulo 18, 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. Os concílios governamentais da Ásia Menor e Meridional se reuniram em Éfeso para tentar silenciar a voz apostólica de Paulo, temendo que o grande templo da deusa Ártemis, popularmente conhecida como Diana, viesse à bancarrota por causa da pregação de Paulo. Quando João sai da prisão, provavelmente 30 anos depois, a igreja está sofrendo uma forte crise de identidade apostólica, de identidade congregacional e de identidade relacional. Foi para isto que Deus levantou a última voz apostólica neotestamentária, o nosso querido e amado irmão João, para escrever não só o evangelho, que faz bojo convergente com as 3 epístolas, mas também o livro do Apocalipse, como sendo o último livro escrito do Novo Testamento. As 3 epístolas de João, juntamente com o evangelho, podem e devem ser lidos juntos, porque o evangelho de São João traz uma perspectiva muito mais voltada nas doutrinas por trás de cada milagre do que propriamente na característica de divulgação do evangelho. Logo, João tem uma tendência muito mais doutrinária no que se refere aos grandes postulados da soteriologia, da cristologia, da eclesiologia e das doutrinas básicas da nossa fé, e que só foram evidenciadas como ortodoxia a partir do Concílio de Nicéia em 325, mas que já podem rastros doutrinários dessas verdades, mais tarde salientadas, percebidas aqui neste texto. O que João está fazendo é orientando um indivíduo que se chama Gaio. Ele está tendo problema com outro pastor que se chama Diófetres. E é interessante que, para fazer essa orientação, o apóstolo São João toma o exemplo de Demétrio. Então, quando você lê essa carta aqui, você precisa fazer primeiro uma divisão. Os primeiros versículos, até o versículo 4, você tem uma saudação a Gaio, e na saudação você percebe quais eram as características percebíveis desse obreiro. A partir do versículo 4, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8, você tem Gaio, um bom amigo. No versículo 9, você vê o comportamento de Demétrio em relação ao de Diótrefes, como exemplo a Gaio. É o que João está dizendo. E no versículo 11, até o final, você tem o último conselho de João a Gaio,
e as suas considerações finais. Antes de adentrarmos no texto, eu tenho aqui 3 características básicas deste servo de Deus chamado Gaio. Primeiro, que ele era um homem amado. A Bíblia vai dizer que o próprio presbítero João, ao chamar o nome Gaio, ele chama amado Gaio. É a relação que João tem com ele. E é interessante que nós não temos uma certeza prévia de qual Gaio é este, porque existem pelo menos outros 2 Gaios sendo mencionados na Bíblia. Você tem esse Gaio, discípulo de João. Você tem o Gaio lá da região da Macedônia, que você pode perceber a narração de sua história em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e versículo 29. A região greco-macedônia são as regiões que compreendem as cidades de Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. E você tem um outro Gaio na região da Galácia do Sul, provavelmente da cidade de Derbe, e você encontra registros deste em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Se nós considerarmos o fato de que este Gaio em que João escreve a epístola é qualquer um dos outros 2 Gaios mencionados, uma vez que o próprio nome Gaio, querido irmão Silvio, era um nome peculiar daquela época. Tanto é fato que o próprio imperador Calígula, como nós conhecemos, também era chamado de Gaio. Então, Gaio era uma cognominação muito normal nesse mundo latino. Então, nós não temos a certeza de que Gaio de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e a terceira epístola de São João são a mesma pessoa. Se foi, eu tenho aqui 3 características. Primeiro, que ele era amado. Ele não só era amado porque as pessoas o admiravam, mas ele era amado porque amava as pessoas. A segunda característica é que ele era hospedeiro. É curioso o fato, pastora Daniele, que tanto este Gaio, como o Gaio de Atos, capítulo 19, versículo 29, possui as mesmas adjetivações no seu nome. Aquele Gaio de Atos, capítulo 19, hospedava a Paulo. Este Gaio hospeda não só a João, como também hospeda aos demais que foram ter com ele. Inclusive, evangelista Oemes, essa epístola foi escrita porque houve briga entre 2 obreiros, dificuldades relacionais e ministeriais entre 2 obreiros. Entre o obreiro Gaio e entre o obreiro Diótrefes. O problema era o seguinte: João fez uma grande expedição missionária na expectativa de que novos irmãos fossem enviados a estas regiões para pregar o evangelho, e estes irmãos não foram recebidos por Diótrefes. Este obreiro, rejeitou estas pessoas. Mas quando esses obreiros caíram na congregação que era liderada por Gaio, Gaio os abraçou de forma muito voluntária e espontânea. Quando estes irmãos saíram da casa de Gaio, eles foram até João, provavelmente na cidade de Éfeso, trazer para João um relatório de suas experiências. E eles disseram: nós não fomos recebidos por Diótrefes porque ele nos rejeitou, porque rejeita a ti e teus ensinos. Mas fomos cuidados, abraçados e amados por Gaio. Então, por causa dessa informação, foi que João escreve a sua terceira epístola, endereçando a Gaio, o obreiro obediente. Então, se Gaio é amado e hospedeiro, ele também é veterano. E isso é claro que eu estou considerando o fato de que Gaio fosse o indivíduo mencionado pelo apóstolo São Paulo, ou em companhia do apóstolo São Paulo, conforme Lucas registrou, ou no capítulo 19, a partir do versículo 29, ou no capítulo 20, a partir do versículo 4. Se esse Gaio é qualquer um destes Gaios, então este homem tem 40 anos de ministério. Não é um obreiro criança, não é um obreiro de identificação imatura, é um obreiro que conhece os tratos, os ditames e as dificuldades da obra. Logo na saudação aqui, pastor Luiz, eu tenho aqui algumas verdades que eu quero compartilhar com os irmãos de forma muito natural. Hoje eu quero ser bem natural nestas verdades. João escreve assim: ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Aí ele faz uma oração: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a sua alma. Eu não vou falar sobre isso, não é a voga, não é o fulcro dessa mensagem, mas eu gosto como João faz a harmonia entre prosperidade espiritual e prosperidade material.
É muito interessante nós termos a prosperidade material sendo mentoreada pela prosperidade espiritual. Isso é importante, Hermes, porque quando a prosperidade espiritual vem primeiro, ela domina sobre a prosperidade material. Quando a espiritual vem primeiro, ela domina sobre a material. Geralmente, quando a prosperidade material vem sem a aquiescência da espiritual, esta domina esta. Fica um cidadão avarento, rancoroso, não liberal, com profundas dificuldades de compartilhar as bênçãos. Então João está dizendo assim: olha, eu conheço a sua espiritualidade, sei que tu és espiritual, sei que tu és um homem extraordinário diante de Deus, e a minha oração é que você seja, diante dos homens, bem como com as suas posses e com a sua saúde, o que você é na vida espiritual. Então eu gosto dessa relação de equilíbrio que nós devemos buscar quando nós formos orar, abençoando as pessoas. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Aí ele diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 coisas aqui são básicas. A primeira eu falo para você: as pessoas nos observam. Essa é a primeira coisa que você tem que entender nesse texto. As pessoas nos observam. Elas observam o modo como a gente se veste. Você está me ouvindo, irmão? Diga-me. Tudo bem. Elas observam a forma como nós sorrimos. Elas observam a forma como nós nos comportamos. Elas observam se há um hiato entre o que a gente fala e o que a gente vive. Elas observam a forma como a gente compra e como a gente paga o que comprou. As pessoas nos observam. O reflexo que João tem à distância de Gaio é a informação que as pessoas que estavam com Gaio trouxe para ele. Então eu não posso... Você está ouvindo aqui o pastor, irmão? Diga amém. Está vendo que eu estou bonito? Olha aqui a gravata verde. Diga glória a Deus. Então é assim. As pessoas vão te observar. E tem gente que acha ruim porque as pessoas falam dele. É óbvio que as pessoas vão falar de você. As pessoas vão falar bem ou mal, mas vão falar de você. E eu já disse para vocês que mesmo as coisas ruins que nós escutamos das pessoas, sendo elas verdadeiras ou falsas, não devem ser descartadas. Talvez Deus está usando esta própria fala como uma agulha no sutil veneno da nossa justiça própria. Então as pessoas que estavam convivendo com Gaio trouxeram para João o relatório de como era a vida de Gaio. E lhes digo, se o relatório de João, ou o relatório que João recebe dessas pessoas que vêm da casa de Gaio, fossem tal como foram relatório escutado por Paulo, pelos irmãos da casa de Cloe, não era uma carta de elogio que João estava escrevendo, mas uma carta de reprovação. Então a primeira coisa que você tem que entender, você que é pastor, obreiro e dirigente, as pessoas observam você. Segunda coisa, as pessoas testemunham de você. Porque tudo aquilo que elas pegam de você, e é interessante que existe uma característica danosa na igreja. Existem 2 vértices sobre o que as pessoas falam de mim. Ou elas me bendiz, ou elas me maldiz. Bem dizer é falar bem. Mal dizer é falar mal. Mal dizer significa arrancar a fama. E mal dizer tem uma característica cognominativa do grego, dando a ideia de que é alguém que tem a capacidade de falar mal de quem faz o bem. Então você tem que ter um controle emocional para saber que aqui na igreja tem gente desse jeito. Gente que tem a audácia de falar mal de quem faz o bem. Se eu sei que tem pessoas que têm coragem de falar mal de quem faz o bem, quanto mais as pessoas que falam o que querem falar, de todo jeito que querem falar e para quem querem falar. Então eu preciso tomar cuidado com a minha vida. Por isso que lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz: vivei acima de tudo, vamos dizer acima de tudo no 3, 1, 2, 3, acima de modo digno do evangelho de Cristo. O que é dignidade do evangelho? Ora, você pega os auspícios, as regras, os requisitos comportamentais do evangelho,
coloca a sua vida sobre esse bojo doutrinário e interroga a si mesmo: eu vivo de acordo com isso? Não. Então passa a viver. Por isso que Paulo também diz na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, provavelmente a primeira epístola neotestamentária a ser escrita, no capítulo 5, versículo 13: vivei em paz uns com os outros. Para quê? Para que eu não deixe que a minha vida seja motivo de escárnio aos meus irmãos. Paulo também fala lá, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11: quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sedes do mesmo parecer, vivei em paz. Você já percebeu quantas epístolas você já leu toda? Eu vou dar um conselho para você. Posso, irmão? Diga amém. Com toda humildade, com toda desnecessidade. Eu estou criando isso aqui agora, de ver você chorar ou dar glória aqui hoje. Mas vai para a tua casa e começa a ler as epístolas, identificando os problemas relacionais nelas. E você vai perceber que Paulo trata muito mais de relacionamento do que de doutrina. Porque problemas de relacionamento na igreja são maiores do que problemas de doutrina. E explico por quê. Porque problema de doutrina resolve-se numa igreja com um pastor bíblico. Um só resolve o problema. Um só. Mas o pastor bíblico não resolve o problema de todos. Eu não gostei do uniforme. Eu não gostei dessa música. Eu não gostei do pastor. Eu não gostei do irmão que está na porta. Eu não gosto dessa igreja. É muito frio. É muito quente, não aguento. É muito quente, não aguento. Eu não aguento. Por que as cadeiras é azul? Por que não pintaram a parede de branco? Eu acho que o teto é muito baixo. Eu não gostei da comida do pastor. Já estou criando até asa na igreja. Tanto ouvi falar de frango. O pastor não para de construir. O pastor não constrói. Agora o pastor está trocando de carro, né? Já está num carro grande. Eu me lembro quando eu saí de um Ford Ka para um Corcel 2, 1980. Que eu parei na porta da igreja e uma irmã falou assim: meu Deus, pastor já enricou. Que ela mediu o carro pelo tamanho. Se eu chegar lá então aqui de Lada, como é o nome daquele carro? OEMS, aquele comprido, não cabe aqui não, de Lada aqui não. Um Landau, eu estou perdido. Então, você está entendendo? Diga amém. Terceira verdade: a forma como andamos é o testemunho de que as pessoas propagam. Então João recebe o histórico, vocês estão ouvindo, irmão? Diga glória a Deus. Trazido pelos irmãos que conviveram com Gaio. Viram Gaio vestir, andar, falar, professar, conviver. Então, o que as pessoas levam acerca de mim? A forma como eu ando. A forma como eu ando é o testemunho que as pessoas vão levar de mim. Você acha, irmão, que as pessoas vão elogiar, por exemplo, uma mensagem, uma pregação? São poucas. As pessoas que me elogiam a partir da minha querigma, da pregação, são pouquíssimas. Geralmente pessoas que gostam de um autoexame das escrituras. Mas no demais, o elogio que mais sai de mim, tal qual é o elogio que menos sai de mim. Ou seja, as críticas. É a forma como eu me comporto. Como que eu te trato? Como que você me trata? Como que você trata seu irmão? Como que você é tratado? O que as pessoas falam de você? É estas coisas que se vai. E outra coisa, a reputação de alguém é a única coisa que se recusa a ser enterrada com o seu morto. Ela sempre volta para casa com os que choram. Está entendido, irmão? Diga amém. Então agora vamos falar de Gaio, que eu estou doido para chegar aqui no Diótrefes. Olha aqui: amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. Isto faze mesmo quando são estrangeiros, aos quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os a sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, porquanto devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores do reino de Deus. 3 verdades. A primeira: atitudes ilibadas nos relacionamentos. Veja essa frase aqui, ó: amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Procede fielmente naquilo que praticas. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Procede fielmente naquilo que praticas. Então, o que Gaio tem? Atitudes ilibadas nos relacionamentos. Aí eu coloquei 3 coisas aqui, preste atenção, 3 coisas básicas, para que eu e você
alcemos uma atitude ilibada no relacionamento. Primeiro, Gaio não cria falsas expectativas. Você já viu aquele tipo de gente, obreiro, pessoa, que o rótulo é maior do que o conteúdo? Que vive de estereótipos? Que vive de propaganda? Que a propaganda, por exemplo, você vai para um carro, aquela propaganda, você entra dentro do veículo e percebe que a propaganda é maior do que ele? Já percebeu que as grandes marcas, os seus rótulos são extremamente simples? Porque não vende rótulo, vende conteúdo. Para dizer, alguém aqui na igreja já viu a propaganda da Ferrari na televisão? Alguém já viu na televisão, compre uma Dodge Ram por 100 parcelas de 50 mil reais? Alguém já viu isso na televisão? Não. São produtos de elevadíssimo padrão, que não existe propaganda capaz de suprimir a qualidade deles. Então eles não vendem propaganda, eles vendem o produto. Coisa boa é o obreiro assim. Você olha para ele, você não dá nada, mas o bicho é pancada de dar em doido. De dar em doido não, de dar em demônio. É preparado, é humilde, é polivalente, é disponível. Tem prazer pelas coisas de Deus. Isso aí está o Amós aqui, ele recebe um músico aqui na igreja, e aí, ou os meninos mesmo, e aí ele passa a escala de dó, aí quando vai no domingo tá de dó, a de ré, a de mi, a de fá, o cara já sabe tudo. Já sabe dissonante, já sai de escala, já consegue harmonizar notas com tessinituras extremamente diferentes, mas que se encaixam de forma harmoniosa na melodia. Gaio era esse tipo de gente. Não vendia rótulo, vendia si próprio conteúdo. Ele não criava falsas expectativas. Segunda característica de quem tem uma vida ilibada facilita o convívio. Pastor Adonias, grande amigo, se um dia ele estiver vendo isso aí, hoje ele é pastor lá em Presidente, lá em Santa Luzia, no Maranhão. Ele dizia assim para mim: Preza, eu morro de medo de pessoas francas demais. Se ele me disse, eu tinha 19 anos de idade. E eu disse: por quê, pastor? Porque são geralmente as que menos suportam ouvir, são as que mais gostam de falar. Não adianta você ter uma franqueza porque você quer falar, se você não tem estrutura para ouvir. No dia tem gente aqui que brinca com todo mundo, brinca. E às vezes brincadeiras perjórias, de baixo cunho, de escala de baixo, da prateleira subrelacional, brinca. O cara brinca com as pessoas, mas não suporta que ninguém brinque com ele. Então a franqueza e a brincadeira é só para outrens, para si não tem. O que me demonstra essa epístola? Que Gaio facilitava o convívio. As pessoas viviam com ele de forma fácil. Eu já passei de tudo, sabe? Quer dizer, não, me perdoe, Senhor, não me fulmine aqui em cima. Não passei nada, mas eu já vi algumas coisas. Eu já vi tanta coisa, que eu, por exemplo, né, chegou a época de festa, obviamente, muito mais irmãs, muito mais, acho que umas quase 400 no campo todo, que eu compus a música, porque eu não aguentava mais. Essa eu não quero, essa eu não gosto. Eu escolhi a roupa. Pronto, foi o pastor que escolheu, irmão, tá aí a roupa. Porque tudo é motivo de confusão. Mas aqui não, aqui todo mundo, meu Deus, sustenta essas asas debaixo desse pano, irmão, que eu estou vendo tudinho daqui. A pessoa não facilita o convívio, sabe? Eu não gosto da comida. Eu não gosto dessa rua, eu não gosto desse cômodo, eu não gosto disso aqui, eu não gosto dessa igreja, eu não gosto de nada, é muito caro. Para com isso, irmão. Irmão, tanto que é bom viver em paz. É igual a mulher dentro de casa que é goteira. Olha onde eu estou entrando. Goteira na cabeça do marido o tempo todo. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta uma mulher rixosa dentro de casa. Murmura por tudo, reclama com tudo. Ninguém aguenta esse tipo de gente. A pessoa não facilita a vida. Terceira cara, vamos sair disso aqui, vamos. Constrói pontes. Tem gente que destrói pontes. Então Gaio é um indivíduo que não cria falsas expectativas, ele facilita o convívio e ele constrói pontes, ele não destrói pontes. Eu vou te falar porque eu sou sua amiga. Mentira! E se você é amiga e fala por engano, tira esse engano da sua boca. A Bíblia diz que aquele que preserva
Aquele que guarda o segredo preserva os maiores amigos, mas o que traz o assunto à baila separa as maiores amizades. Repita comigo, irmãos. Toda igreja que é família é problema. Inclusive a gente, nessa época de 97, 98, os pastores diziam assim: eu conheço uma igreja boa de se lidar quando acaba o culto. E eu, está gravando, né? Essas coisas não pode estar falando. E eu, mas o que tem a ver acaba o culto? Esse pastor, acaba o culto, irmão Presley. Povo, vai embora, igreja boa. Isso ele dizia. Agora, acaba o culto, fica tudo na igreja, a igreja é complicada. Não significa, vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. Olha a camisa minha, que é bonita, irmão. Camisa verde. Vocês estão me ouvindo? Diga amém. Não significa que uma igreja que se relaciona é ruim. Mas, obviamente, irmão Márcio, ela vai dar mais problemas. Porque as pessoas são irmãs na igreja. São irmãos na igreja. São primos na igreja. São tios na igreja. Gente que fala de gente. Aí vem assunto de cabelo. Vem assunto de olho. Vem assunto de roupa. Vem assunto de sandália. Vem assunto de som. De frio. De calor. Porque as pessoas... E outra... Não sou Aristóteles que disse. Não sou eu que estou dizendo. Pelo amor de Deus, guardai-me a mim mesmo como vosso pastor. Mas ele diz... Se não foi ele, eu corrijo na semana que vem. Diz o seguinte, e no vídeo eu corrijo aqui embaixo, tá bom? Eu vou procurar saber do seguinte: pessoas extraordinárias discutem projetos. Pessoas inteligentes discutem acontecimentos. Pessoas tolas discutem pessoas. Então, muitos dos nossos problemas na nossa denominação e na nossa vida, na nossa empresa, na nossa família, resolver-se-iam se nós fôssemos ou inteligentes ou extraordinários. Menos tolos. Dá para escutar os mosquitos aqui, né? Na igreja. Uma outra coisa que esse menino tinha, Gaio, ele era imparcial. Repita comigo, Gaio era imparcial. João, vou ser mais aplicativo para mim ir lá para o outro aqui. João disse assim: você recebe não só os judeus, mas também os gentios. Ele era imparcial. Para ele, irmão Emes, não era a cor da pele, nem a posição social, nem o destino étnico do indivíduo. Ele considerava esses irmãos como sendo irmãos do Senhor Jesus. Por isso ele deu guarida, por isso ele abraçou. Ele não é um obreiro seletivo. E é natural, irmãos, presta atenção. Não vou ser hipócrita. Não vou ser hipócrita. Não serei hipócrita. É natural que num curral onde se tem ovelhas, a figura de linguagem não é ovelha, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, aí o pastor está olhando para fulano porque é uma ovelhona gorda. Geralmente as pessoas atribuem a isso a dinheiro. Não é verdade? Mas eu lhe pergunto, se você fosse um produtor, é produtor de ovelhas? Não, é um, como é o nome, Júnior? Eu acho que é esse nome mesmo. É um pecuarista, né, de gado ovino. Vamos falar mais bonito aqui, porque está transmitindo, para o povo pensar que nós sabemos de alguma coisa, não é verdade? Se você for um grande gestor de gado ovino, é óbvio que você, hipócrita, não vai deixar as melhores ovelhas a relento. Você não é idiota. Ele não pode ser hipócrita e dizer, eu só olho as pequenininhas. Um dia eu fui num pastor e disse, eu só cuido das pequenininhas. Mas é quem produz lã, leite e carne é que mantém aberto. Então não ser hipócrita com isso. Ninguém vai ser hipócrita aqui. Mas eu desprezo a ovelha que dá leite. Eu desprezo a ovelha que dá lã. Eu desprezo essa hipocrisia. Esse Gaio aqui não era uma ovelhinha, não. Era uma ovelhona. De alta patente e de alta capacidade financeiro-administrativa. Era ele que mantinha essas pessoas aqui. Se for o mesmo que era de Paulo, que mantinha Paulo, que cuidava de Paulo, que tinha uma igreja sendo bancada por ele. Vamos parar com isso. Mas Gaio é aquele tipo de gente que ele não precisa de ver a magreza ou a gordura de uma ovelha. Ele recebe todas. A riqueza ou a pobreza de uma ovelha, ele recebe todas. A cor, a pigmentação de pele de uma ovelha, ele recebe todas. Então, ele não era um obreiro seletivo, ele tinha imparcialidade. Olha aqui, ó. E isto fazem mesmo quando são estrangeiros, aos quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Repita comigo. Eles eram estrangeiros, mas crentes.
Diga graças a Deus. Não era qualquer um, não. Vamos para frente aqui, ó. Terceira característica dele, ele tinha hospitalidade. Ele era hospitaleiro. Hospitalidade é mandamento no Vaikra, no livro de Levíticos. Não só é mandamento no Vaikra, como é em todo o Antigo Testamento, e continuou sendo mandamento. Inclusive, a hospitalidade era tão mencionada nos primeiros séculos da era cristã, que, salvo engano, ou foi Tácito, ou Plínio, acho que foi Tácito. Foi Tácito, Carlos, o historiador romano do primeiro século da era cristã, que diz: os cristãos não só cuidam das suas viúvas, dos seus órfãos, como cuida também dos nossos, ainda que são pagãos. A hospitalidade era uma coisa normal. Tem gente, irmão, que você vai na casa dele, você não toma nem um café. Dá um café para esse irmão, rapaz. Com um café para esse irmão, rapaz. É minha mulher vergonhada que vocês têm. Existe essa palavra? Meu Deus, hoje eu estou tão assim que eu estou, né? E um dia eu vim de madrugada, pobre de marrede. Você não sabe de nada, não. Você não sabe de nada, não. Eu vim de madrugada lá na cidade de São Domingo do Azeitão, no Maranhão. Vocês sabem onde é que é isso? Você sabe? Quem sabe, diga amém. E eu cheio de menino dentro do carro, e era de madrugada, e eu dirigindo o carro, para subir aquelas serras, era de primeira. Um dia eu estava subindo uma serra num Ford Ka com motor de 54 cavalos, que eu pensei assim, bem, se não subir de primeira, nós bota ré. E ela disse assim para mim, e dá certo, eu digo, ouvi dizer que a ré é a marcha mais forte do carro. Também nem sei se é a mais forte. E eu subindo, aí era de madrugada, eu passei na casa do pastor. Oh meu Deus, vou contar um testemunho se ele ver um dia, rapaz. Não é o nome dele, bem? E aí, a missionária de May, que é o nome dela. E aí era de madrugada, eu bati na porta, assim, com a batida bem assim, que eu não gosto de ficar batendo na porta da casa dos outros. E eu falei assim, se vocês abrirem, nós entramos para dormir, bem. Quando ele abriu, que ele ligou, ele já... Acorda, mulher, vai fazer janta, porque o príncipe de Deus chegou entre nós. Que era bom aquela época, né, rapaz? Me deu vontade até de chorar. E ele era goiano, lá de Goianésia. E ele tinha carne na lata lá, junto. Muita carne. Tinha umas 3 latas de carne que ele vinha e ele já pegou aquela manteiga branca, jogou na frigideira, fez um arroz, era 2 da manhã e eu, pra dentro, ó. Diga graças a Deus, igreja. Agora chega na casa do irmão e dá um copo d'água pra pessoa. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado, você tem que ser hospitaleiro, amém? Vamos aqui, para a parte 3 aqui, vamos tentar terminar isso assim que fica melhor, né? O comportamento de Demétrio em relação ao de Diótrefes, como exemplo de Gaio. Escrevi a igreja, mas Diótrefes. Vamos falar essa frase aqui, o nome dele é difícil de falar, até eu devo ter falado errado aqui. Escrevi a igreja, mas Diótrefes. Vamos lá, 1, 2, 3... Aí eu fiz 2 perguntas quando eu li isso aqui, até negritei aqui de preto. Não sei se na internet dá para ver, vocês estão vendo? Diga amém. Primeira pergunta que eu fiz é, escreveu o quê? O que ele escreveu? É uma primeira pergunta que eu fiz, com base no contexto. Ele escreveu o quê? Porque eu estou dizendo aqui que o Diótrefes rejeitou o que ele escreveu. Aí surge a pergunta, o que ele escreveu a Diótrefes foi o que ele escreveu a Gaio? Ou o que ele escreveu a Diótrefes foi uma repreensão a partir do relatório que esses irmãos levaram para João e que se perdeu? Diótrefes tacou fogo. Se escreveu o quê? Escreveu em que igreja? Também não sei. Eu sei que a grande cidade de Éfeso, nos dias de Paulo, já tinham seus trabalhos esparramados pela região de Pérgamo, Sardes, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Colossos, Hierápolis e tantas outras que já tinham, eu não sei qual era, e nem quem era esse pastor, mas esse homem sumiu com isso aí. Mas não é isso que eu quero falar, não, nada disso não. Eu vou dar aqui 6 características desse falso obreiro. 6, olha aqui, ó. Que gosta de ser o líder, repita comigo, gosta de ser o líder. É engraçado, que será que ele almeja tanto ao ponto de... Repita comigo, irmão. Quem é? É. Pronto. Eu não preciso brigar pela minha posição aqui na igreja por um único motivo. Eu já tenho. Concorda comigo, pastor Luiz? Eu já tenho. Se a minha posição é ameaçada, não é por causa da ameaça que vem de lá, é por causa da incapacidade que eu tenho de exercer a função, já é minha.
Eu não saio da minha cadeira. E cadeira aqui não é físico. Cadeira aqui é posicional. Sou pastor da igreja. Condutor deste rebanho com as graças de Deus e pela direção do nosso campo em Formosa. Mas não é essa a característica. A primeira característica dele é que ele é um ambicioso independente. Aí eu coloquei aqui uma frase poética. Nenhuma ambição pode suplantar a obediência. Porque não é... Inclusive a palavra ambição, hoje eles substituíram essa palavra ambição e orgulho por autoestima. Né? Eles dão uma mascarada na palavra para não parecer ser muito feio. Maquiaram. Não, ele tem uma autoestima, mas não é, ambição mesmo. E eu posso ser ambicioso, pastor? Eu não sei até que ponto você pode. Eu sei de uma coisa. Você não pode ter nenhuma ambição capaz de suplantar a obediência. E você consegue ver entre os meus obreiros e os meus dirigentes quem é ambicioso. A gente consegue. Você consegue ver se eu sou ambicioso. Só se você for quadrado, cego, surdo, mudo. Você não vê. O ambicioso suplanta a autoridade de quem tem. Porque ele deseja possuir. Ele não possui, ele só deseja. E aí você percebe que ele falta culto. Você percebe que ele se põe em posição de disputa, de proeminência. Esse tipo de obreiro não vai para frente. E existe. Existe aqui, existiu lá, existirá aqui e existirá em uma outra igreja se eu for. Porque sempre haverão aqueles que se levantarão para suplantar a autoridade de quem Deus a entregou. Sempre haverá. Eu, por exemplo, vocês já perceberam, eu dou o silêncio por muita resposta. Eu não dou o privilégio a qualquer um que seja destes que suplantam ou tentam suplantar qualquer tipo de autoridade que me é conferida pelo Senhor Deus através do ministério, rebaixando-me ao ponto de degladiar por funções. Não faço isso. Então aqui eu coloquei, gosta de ser líder. Segunda característica, insubordinado e arrogante. Não consegue estender o braço da comunhão. Olha aqui, ó, não nos recebeu. João está dizendo assim, ó, eu mandei gente para lá, mas ele não recebeu. Por quê? Porque ele é insubordinado. Ele recebeu a ordem de um pastor e ele não recebeu. Certamente não recebeu, eu sei, baseado na tradição, que ele não recebeu porque ele era contra a forma de administrar que João administrava a sua obra. Então ele tinha uma questão pessoal com o seu líder, que era o discípulo João. Então, por causa de uma questão pessoal e de uma supervalorização de si mesmo, desse fortíssimo desejo de gostar de ser aquilo que ele nunca foi e nunca será, ele não recebeu aqueles que João enviou. Ele disse, eu não recebo vocês. Não quero nem saber de vocês e nem gosto de quem mandou vocês. Ah, mas ele tem autoridade sobre você. Sim, mas eu não gosto dele. Ah, então quer dizer que para você obedecer o que nós lhe instruímos, você precisa gostar de quem lhe instruiu? Então você precisa concordar com 250% de tudo que eu falo para você me obedecer? Então eu estou perdido. Eu sou perdido. O desobediente, o insubordinado, ele não fala ao desobedecer em ser insubordinado, ele não está falando da ordem que recebeu, ele está falando de si mesmo. E não existe busca de perfeição que seja capaz de suplantar o coração de um insubordinado. Não existe. Caso contrário, o diabo não teria se levantado contra Deus, que ele é um ser perfeito. Então, se eu me levanto contra o pastor Marcivon, não é sobre o pastor Marcivon, nem sobre as suas ordens, nem sobre as demandas administrativas, não é sobre o que está fora de mim, é sobre eu mesmo. É sobre o demônio que existe em mim, transvestido de anjo. Simples assim. Eu não tenho dificuldade para obedecer. Nunca tive. Sinto, às vezes, dificuldades para cumprir uma determinada exigência de obediência. Mas eu oro a Deus, eu falo todo tempo lá em casa, para que não seja um fardo capaz de me fazer murmurar e reclamar. Porque senão, até a obediência sendo exercida se torna, pela murmuração, desobediência. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, irmão? Diga amém.
Vamos parar esse assunto? Já deu, a gente termina nele, se der, ano que vem. Mas é bom voltar nesse assunto.